Dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, vamos hoje falar sobre a língua, qual a diferença entre língua, fala e linguagem. Aí o texto começa com a seguinte pergunta: qual a diferença entre fala, língua e linguagem? E textualiza. A fala se refere à forma como as pessoas se comunicam oralmente. Para que a fala seja compreendida, é necessário que o receptor, a pessoa que escuta, compreenda a língua em que a mensagem foi transmitida pelo emissor, a pessoa que fala. Então a fala é aquilo que a gente usa, digamos assim, o meio que a gente usa para se comunicar no dia a dia, no cotidiano. Eu sou o emissor quando eu transmito uma mensagem e alguém é o receptor quando recebe essa mensagem. Se eu estou assistindo televisão, então está passando o Jornal Nacional. Quem está falando no Jornal Nacional é o emissor e eu sou o receptor da mensagem. Então a fala não se confunde com a língua nem a linguagem em si. Por sua vez, a linguagem refere-se a toda forma de comunicação, porque a linguagem não só é verbal, a fala tem que ser só verbal. Quer dizer, aquilo que eu transmito por meio da palavra, pode-se dizer que é a fala. Mas eu posso também emitir uma mensagem através de gestos e não é fala, mas é uma linguagem. Então a linguagem tanto é a fala oral, a fala escrita, quanto a linguagem por meio de sinais, de gestos que alguém possa compreender. Então aí tem, por sua vez, a linguagem refere-se a toda forma de comunicação, seja através da fala, que é verbal, ou mesmo gestos, sons, imagens, que é não verbal. Então, num jogo de futebol, quando o juiz apita, não há palavras por parte do juiz, mas há um som que os jogadores entendem logo de imediato que o juiz expressou. Então isso é uma linguagem. Então há uma diferença entre linguagem, língua e fala. O que é linguagem? Linguagem é o conceito que se refere ao processo de interação entre as pessoas, onde usamos mecanismos para transmitir nossas ideias, sentimentos e informação. Então, tudo que eu utilizo, que as pessoas, desde que as pessoas compreendam, aquilo que eu utilizo como comunicação e as pessoas compreendam o que eu quero dizer, é uma linguagem. Um sinal de alguma coisa que eu compreendo o significado. Por exemplo, se alguém chega num túmulo e mesmo que não tenha um formato de túmulo, mas tenha uma cruz, subtende-se que alguém está sepultado ali. Isto é uma linguagem. Houve uma comunicação, uma compreensão. Pode até ser outra coisa diferente, mas de imediato há uma comunicação nesse sentido, que tem alguém sepultado ali. Qualquer conjunto de sinais ou signos é considerado linguagem. Então a cruz é um sinal ou signo, seja de que for. Sejam códigos linguísticos, placas de rua, gestos corporais, entre outros. Então, se eu vou no meu carro e tem uma placa dando seta para a direita, há uma linguagem, há uma comunicação por sinal, por meio de sinal, de um signo, que eu devo entrar à direita e não seguir em frente ou entrar à esquerda. Então ali há uma linguagem comunicativa.
É possível que pessoas de diferentes regiões ou culturas se comuniquem. O que é língua? O conceito de língua, por outro lado, se trata especificamente de um código verbal, um conjunto de palavras que detém significado para determinado grupo. Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem. Sim, a língua é um tipo de linguagem, né? Porque se usa palavras. Agora, a língua se resume praticamente a palavras. Pode ser a língua oral, a língua verbal ou a língua escrita. É por meio da palavra. Já a linguagem não. A linguagem pode ser transmitida por outros meios, por sinais, através de sons, de gestos, etc. São exemplos de língua portuguesa, a língua inglesa, a língua brasileira de sinais, que se utiliza muito hoje em dia, né? Utilizada pelas comunidades surdas, dentre outras. O que é a fala? Já a fala é a forma como o indivíduo se comunica oralmente. Ela está diretamente relacionada com a língua. Entretanto, ela é considerada individual e comumente é afetada por vícios de linguagem, costumes locais e sotaque. Então, a fala tem uma diferenciação. A minha fala certamente é diferente da de outra pessoa. Cada pessoa, baseado na sua cultura, nos seus costumes, na sua aprendizagem, naquilo que ele adquiriu ao longo da vida, de experiência, ele tem uma fala própria, um modo próprio de falar, um modo próprio de se expressar. Isso é o que se chama fala. Agora, lembrando que a fala é verbal. A língua também é verbal. Usa-se o verbo através da oralidade ou da escrita, mas é verbal. Já a linguagem abrange tanto a fala verbal quanto por meio de sinais ou de sons ou de gestos. Gramática e linguística. Para que ocorra uma melhor comunicação, é necessária uma estrutura da língua. Por isso, cada língua possui um conjunto de regras e normas de combinação específica, conhecida como gramática. Então, a gramática é o quê? Digamos que a gramática seja a lei das línguas. A gramática diz assim: escreva de tal forma. Se você escrever de forma diferente, você vai escrever errado. Então, a gramática estabelece regras para se escrever em qualquer língua. Se eu falo inglês, se eu sou de um país que fala inglês, vamos dizer que eu fosse um americano, morasse nos Estados Unidos, e lá também tem uma gramática, lá tem as regras para se escrever corretamente. Isso é o que se chama gramática. Cada língua tem sua gramática. Então, a gramática deve se entender como as regras para se escrever de um determinado modo, um modo padrão. Normalmente se usa na língua culta. Já a ciência que estuda a linguagem e suas características é conhecida como linguística. A linguística é a ciência que estuda a forma de falar. Então, a linguística pode estudar uma forma de falar de um povo de um determinado lugar e ela não entende como errado a maneira da pessoa falar. Então, se alguém pronuncia pro modo e pro que, para a linguística não está errado, porque a comunicação, quando ele usa palavras erradas do ponto de vista da gramática, ele está utilizando de acordo com a sua cultura, mas a comunicação. Então, para a linguística, o que importa é a comunicação. Já para a gramática, importa a colocação correta das palavras, a acentuação gráfica correta, a concordância verbal e nominal correta, a colocação dos pronomes de forma correta. Então, a gramática se preocupa com o escrever bem, de forma correta, e não tanto com a comunicação. Tipos de linguagem. Como qualquer forma de comunicação entre pessoas, é chamada de linguagem. Esta possui uma variedade de tipos. Vamos ver. Linguagem verbal. Então, aqui
nós temos um quadro em que as pessoas estão se comunicando. Então, embaixo aí do quadro tem a comunicação oral, é um tipo de linguagem verbal. Então, a linguagem pode ser verbal, usando-se as palavras, tanto de forma oral como escritas, né? Linguagem verbal é composta essencialmente por palavras, seja de forma oral ou escrita. Nelas são utilizados códigos para facilitar a comunicação entre as pessoas. O código aí, no caso, é a língua que eu estou utilizando. Se eu falo uma palavra em inglês, o código que eu usei foi a língua inglesa. Se eu usei uma palavra francesa, o código foi a língua francesa. Mas se eu estou falando palavras de língua portuguesa, o código é a língua portuguesa. Então, a língua é um tipo de linguagem verbal. E para que haja comunicação entre emissor e receptor, repetindo, emissor é quem emite a mensagem, receptor é quem recebe